Quando mais novos, muitos de nós escutávamos diversas lendas dos mais velhos, feitas justamente para nos proteger dos perigos. Afinal, e se essas lendas na verdade fossem reais? A grande maioria das pessoas já passaram noites inteiras traumatizadas por lendas contadas pelas pessoas mais velhas. Tanto na roça, ouvindo lendas que tratam sobre um pouco mais do lado sobrenatural, quanto nas cidades, ouvindo lendas sobre criaturas que sequestram crianças. Porém, agora já maiores, sabemos que essas lendas não tinham apenas o intuito de nos assustar, e sim de nos proteger. Afinal, se parado para analisar cada uma dessas lendas, você vai perceber que a grande parte delas retratam situações que aconteceram. Essa talvez seja uma das lendas mais conhecidas do Brasil, onde era contado que um homem carregando um saco em suas costas punia os mais desobedientes, onde em alguns lugares era contado que esse homem apenas machucaria as crianças sequestradas, tanto como em alguns lugares que falavam que ele mataria as mesmas de formas brutais, algo bem grotesco, que, como eu acabei de dizer, realmente aconteceu. Esse era Laerte Patrocínio, um homem que ficou conhecido como o Homem do Saco, que diferente da lenda matava suas vítimas por pura vontade, onde teria matado aproximadamente 100 pessoas, com algumas dessas tendo sido crianças. E o porquê dele ter ficado conhecido como Homem do Saco, na verdade não é porque ele sequestrava as crianças e colocava em um, e sim porque utilizava de uma estratégia nojenta para cometer brutalidades. Laerte analisava crianças que brincavam longe dos responsáveis. Utilizando de uma bicicleta, dava voltas nos quarteirões observando o momento em que elas estariam sozinhas. As que estavam desprotegidas, ele chegava perto e parava, assim começando a conversar com elas, fingindo ser amigo dos parentes das mesmas. Com isso, a maioria das crianças acreditavam e o homem, vendo essa situação, pegava e oferecia balas e doces, dizendo que em sua casa tinha mais. Fazia com que as crianças subissem na bicicleta e as levava para lugares isolados, com esses lugares sendo bem diversos, desde bosques até abrigos abandonados, onde se transformava em uma pessoa violenta fazendo coisas nada legais. Após isso, acabava brutalmente com a vida das vítimas. A brutalidade na qual era utilizada faz você perceber como existem pessoas que simplesmente não se importam com as outras, e que ter cuidado às vezes, é bem bom, cara. Mas não foi aí onde é que a lenda do Homem do Saco teve seu início, já que mais de 50 anos antes, um outro registro de algo assim já existia. Esse era Francisco, um médico que colocou uma criança dentro de um saco como esse da imagem e depois matou ela, com um intuito completamente grotesco. Que, cara, vendo esses casos aí, se torna claro como o medo às vezes é um ótimo sentimento, onde através dele é possível fazer as pessoas terem noção de que tem situações onde é que não dá pra ficar, sei lá, bobeando. Afinal, quando você para pra olhar, essas pessoas utilizam justamente da inocência para cometer crimes sinistros. Porém, essa lenda ainda assim se trata de um assunto bem mais pesado do que em si sobrenatural, diferente da lenda das mensagens do além. Imagine atender o telefone e quando vai perceber, é alguém que nem está mais vivo falando na linha. Essa é uma lenda que falaria de pessoas que relataram ter recebido uma ligação de alguém que nem estava mais vivo, ligando diretamente do pós-vida. Olhando assim é algo bem de lenda mesmo, que aconteceria em, sei lá, filmes de terror. Mas teria sido justamente isso que aconteceu em um caso em Los Angeles. Essa é uma imagem do acidente conhecido como Chatsworth, onde um trem colidiu matando diversas pessoas. Uma dessas pessoas era esse homem. Charles era mais uma das pessoas na qual estavam dentro do trem, que após colidido,
Os parentes acabaram descobrindo através de uma rádio e assim ficaram preocupados para saber se o mesmo estava vivo. Charles não havia sobrevivido. Porém, estranhamente 35 ligações foram feitas do seu número para seus parentes. Algumas dessas ligações foram atendidas, no qual era isso que se conseguia ouvir. Após alguns segundos, a ligação era desligada e não se era possível retornar. Uma hora depois da última ligação feita, Charles foi retirado já sem vida dos escombros do trem. Olhando assim, você pode achar que Charles ainda estava vivo durante as ligações feitas de dentro do trem, mas segundo as autoridades, Charles morreu na colisão do trem, ou seja, durante as ligações, Charles estava morto. No mundo inteiro, diversas pessoas afirmam com certeza que existiria uma sociedade envolvendo todos os líderes mundiais, onde nesse local fariam sacrifícios, rituais e várias coisas sinistras. Na nota do dólar, um triângulo reside acima da pirâmide. Triângulo esse que é chamado de Illuminati. Anos atrás era mundialmente conhecido, até sendo uma espécie de meme, né? Mas que, na realidade, seria o símbolo dessa sociedade escondida. Que, embora isso tudo seja uma lenda e apenas uma teoria, um vídeo mostrando esse culto existe. Para piorar essa situação, um lutador de boxe chamado Ryan Garcia, uma pessoa que teoricamente estaria no meio disso, decidiu revelar os segredos por trás desse culto, expondo algumas coisas em um áudio. Olha um pedaço aí. I don't give a fuck, bro. They held me down and they made me watch little kids get. I don't give a fuck anymore. Where? Bro, will show you every video you could ever believe. Bohemian Grove is real. Embora supostamente ele tenha depois revelado que isso tudo era só uma trollagem dele, ainda assim os vídeos ainda estão ali, né? Mostrando que o local, pelo menos, e a estátua são reais mesmo. Que traz a pergunta de que coisas que são escondidas mesmo da sociedade e o que são falsas. Nas florestas existem diversas lendas que são contadas por aí, algumas sobre criaturas, outras sobre animais desconhecidos, mas a lenda em específico que se tornou um acontecimento foi a desse homem. Por ano, em uma região chamada North Pound, diversas casas eram invadidas e com isso as pessoas começaram a estranhar aquelas invasões e logo uma lenda foi se criando, né, de um homem ou uma criatura que invadiria as casas. Isso quando em 4 de abril um homem foi encontrado por um policial roubando uma casa. Chegando na delegacia, foi descoberto que esse homem estava há 27 anos desaparecido, totalmente isolado no meio da floresta, sem praticamente nenhum contato humano por 27 anos. Segundo os policiais, o homem vivia em uma barraca no meio da floresta que em determinados momentos chegou a passar por temperaturas de menos 20 graus, sobrevivendo através de materiais que roubava das casas. E olha a estratégia do cara, ele pegava e ia dormir cedo. Aí quando estava de madrugada, que estava extremamente gelado, ele saía andando e consequentemente sobrevivia ao frio que fazia. Onde, diferente das outras lendas, né, essa não tem coisas pesadas ou algo do tipo. Onde o homem foi preso por 7 meses e depois solto. Diferente dessa lenda. Segundo essa lenda, existiria um homem bombado que sairia pedindo para jovens mostrarem seus músculos para ele poder apreciar. Segundo outros relatos, falavam que ele engoliria os jovens que deixassem ele tocar nos seus músculos. Talvez você ache que isso não é real, porém olhe só esse vídeo. É claro que ele não engole os caras que ele toca, né?
Não faz sentido. Porém, como deu pra ver, né, a lenda do Purple Aki não era falsa, onde realmente tinha um cara que saía pedindo pra tocar nos músculos dos jovens. Que claro que os mesmos não gostavam nada, né, afinal é bem estranho isso. E consequentemente, as pessoas que acabavam encontrando esse cara na rua e eram questionadas sobre serem tocadas, denunciavam ele para a lei, do qual foi preso mais de 2 vezes, onde em uma dessas vezes a história acabou de um jeito bem pior. Em uma das situações, Purple Aki seguiu um jovem pedindo a mesma coisa de sempre, porém o jovem, indignado com aquilo, disse que não e saiu correndo. Purple Aki não parou de seguir ele, perseguindo ele por longos trajetos, até onde, chegando em uma estação de trem, o jovem, extremamente apavorado com o homem que estava seguindo ele, tentou escapar, provavelmente atravessando os trilhos do trem, o que, por crueldade daquela decisão, acabou brutalmente com a vida do jovem.